interagir com as pessoas de lá também? Não, eu só posso interagir com as pessoas daqui. Não, você sabe. Tá. Você não sabe. Não. Se quiser que pare de filmar a qualquer momento também, você fica bem livre com isso. Tá bom, tudo bem. Boa noite, gente. Eu sou Letícia, sou professora de português. Vocês sabem que vocês não têm prova de português de fato, né? Então não tem as questões de língua portuguesa, mas vocês precisam estudar português porque a gramática vai ser avaliada nas questões dissertativas. Então quando vocês estiverem escrevendo ali, é claro que vocês não podem cometer erros. E a gente vai falar sobre esses erros que são muito comuns nas provas dissertativas. Mas primeiro, eu posso perguntar o nome de vocês? Tudo bem, está gravando e eu conhecer um pouco os alunos daqui? Você? Jéssica. Francisca. Ana. Everton. Adriano. Acileia. Denise. E Débora. E o Fernando já conheci. Bom, gente, eu não vou gravar o nome de vocês, eu só pergunto assim, porque vai que eu gravo, né, vai que tem algum parente ou é o mesmo nome que eu, aí a gente grava. Fora isso, é difícil, tem muitos alunos. Aí eu queria falar também um pouco de mim. Eu sou formada em letras, eu não tenho nada a ver com direito, nunca estudei direito, então provavelmente eu vou falar algumas coisas sobre as quais eu não entendo nada aqui, mas vocês vão me perdoar, né, não vão ficar me corrigindo, não entendo nada direito. E eu procuro, vocês vão ver, tem alguns exemplos que eu peguei mais ou menos da área de direito na hora de explicar algumas questões, só que eu espero a redação de vocês. Eu quero ver a redação de vocês primeiro, se vocês me permitirem, eu retiro alguns trechos do que vocês vão escrevendo, porque pra mim é super complicado formular exemplos com frases de direito, porque imagina o que vai sair, né, gente? Eu não quero me colocar nessas situações. Então, e se eu for colocar os meus exemplos que eu geralmente dou em sala de aula, vai ser só um exemplo de tipo, Maria foi à praia, certo? Ou então música do Chico Buarque, né? Porque os meus alunos não aguentam. Professora, não aguento mais só música do Chico Buarque nos exemplos. Paciência, né, gente? Mas, então, e eu sou professora de língua portuguesa da rede pública. Então, eu sou professora já há alguns anos, uns 7 anos. Fiz letras, fiz mestrado em literaturas africanas. E é isso sobre mim. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos lá. Assim. Aqui eu coloquei o programa, mas esse programa é bem flexível, na verdade. Ele vai depender muito mais das necessidades de vocês, do que eu for sentindo de vocês, das sugestões de vocês, as sugestões que vocês me trouxerem. Então aqui eu coloquei a aula 1, que seria a aula de hoje. Eu separei em 5 aulas de 1h30 cada aula. A apresentação do curso, adequação linguística e os pronomes relativos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que pode, o que não pode, principalmente o que não pode, o que você não pode escrever nos seus textos. Aula 2, os elementos de coesão, o uso dos conectores para que o texto de vocês seja coeso. Embora não seja uma redação, um texto dissertativo, vocês precisam ter coerência e coesão no que escrevem. Inadequações comuns, como o uso de onde, aonde, enquanto, vários erros que a gente comete sempre, que são super comuns, mas que a gente precisa evitar, saber que são erros para que a gente possa evitar. Regência verbal e nominal. Hoje a gente já vai entrar um pouco em regência, falando sobre os pronomes relativos. Aula 3, paragrafação e períodos, para saber quando é adequado construir períodos longos, quando a gente precisa construir períodos mais curtos, para que a gente não se perca escrevendo tudo aquilo. Muitas vezes a gente vai escrever um período longo e vai colocando um monte de oração subordinada dentro desse período, e aí de repente não sabe mais o que é o sujeito e o que é o predicado, não sabe mais fazer a concordância e se perde. É super comum. Coerência. O texto precisa ser coerente, não pode se contradizer.
Pontuação é super importante. A gente vai ver que muitas orações elas ficam com outro sentido se elas são ou não pontuadas. E deixa eu ver, acentuação, o que mudou com a reforma ortográfica, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque eu já ouvi muita gente falando assim, mas agora mudou tudo, não sei mais escrever, não mudou tudo nada, mudou quase nada na verdade. Então, mas a gente vai passar pelas regras de acentuação também. Crase, super importante. Colocação pronominal e concordância verbal e nominal. Vocês sentiram falta de alguma coisa que a gente pode incluir aí? Vocês podem anotar também, depois vocês podem falar. E vocês podem falar também, viu, gente? Olá, imagina. Então eu pensei porque são questões importantes para a elaboração de um texto. E se a gente, mas é super flexível isso, vocês podem sugerindo coisas. E eu também vou pegar hoje a redação de... Vocês fizeram um texto, né? Então hoje eu vou pegar esse texto, porque também vou pensar nas minhas aulas de acordo com o texto de vocês. Se, por exemplo, eu vir que ninguém erra crase, eu não vou dar uma aula de 1h30 sobre crase. Se eu perceber, por exemplo, que vocês são impecáveis na pontuação, a gente nem precisa de aula de pontuação, né? A gente pode, sei lá, fazer uma forca no dia da pontuação. Bom, aí... Tá, não tem problema. A primeira coisa que é super importante que vocês saibam, a gente não vai ter aulas de nomenclatura, de análise sintática, vocês não precisam ficar preocupados. Nossa, agora eu vou ter que saber sujeito simples, sujeito composto, oração subordinada, substantivo, objetivo. Não, vocês não vão precisar saber ou decorar nomenclatura nenhuma. Vocês vão ver que muitas das vezes eu vou citar os nomes, porque para o meu raciocínio, para eu me organizar, eu preciso. E também algumas coisas vocês precisam saber. Na aula de hoje mesmo, vocês já vão perceber, porque eu vou falar de orações adjetivas que tem valor de adjetivo. Vocês não precisam saber o que são orações adjetivas, mas vocês precisam saber que aquilo ali caracteriza um termo da oração, que é super tranquilo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em relação a isso. Aí, porque, né, que a gente precisa ter aula de português, aqui eu peguei um trecho do edital do concurso. Na avaliação das provas escritas serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema, a fluência e a coerência da exposição, a correção gramatical e a precisão da linguagem jurídica. Aí eu coloquei em negrito a fluência, coerência da exposição e correção gramatical, que é o que a gente vai tentar abordar nessas aulas de português, correto? Linguagem jurídica eu já não posso garantir nada, aí é com vocês. Então, aí sempre pergunto, né? Mas Letícia, para melhorar a minha escrita, o que eu posso fazer? Só ler muito? Sim, precisa ler. Quem lê muito tem uma facilidade maior para escrever. Isso é certo. Mas não é só a leitura, porque às vezes a gente fica lendo e esquece que a escrita, que a prática da escrita é tão importante quanto ou mais importante que a leitura, na verdade. Porque só escrevendo, só quando você vai escrever de fato, colocar as suas ideias, que você percebe a dificuldade na organização de ideias, que você percebe o que te falta, o que falta melhorar. E aí a escrita e também a reescrita, pegar um texto e reescrever, e eu vou pedir para que vocês reescrevam os textos de vocês, provavelmente são exercícios super importantes para melhorar a escrita. Precisa organizar as ideias, saber, porque às vezes a gente sabe absolutamente tudo sobre um tema, mas está ali o papel em branco e você não consegue colocar. Então, essa organização das ideias é uma prática também que só a escrita, que só a escrita vai trazer pra gente.
e pontuar adequadamente, isso a gente vai ver também. Levar em consideração no momento da escrita a impessoalidade, a objetividade e a norma culta. Claro que eu não vou ficar aqui pregando a norma culta, porque o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas escrevem está tudo errado. A gente precisa aprender a norma culta para usar a norma culta, porque a norma culta é que vale. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Porque a gente precisa aprender a norma culta? Porque vai ser cobrado a norma culta de vocês. Então, é importante que o vocabulário esteja adequado à proposta dos temas. Então, você vai escrever uma peça, essa peça precisa ser redigida em norma culta. Então, não vou nem falar para vocês que não pode, por exemplo, usar gíria. Vocês vão rir da minha cara, professora, é lógico que a gente sabe que não pode usar gíria, né? Então, norma culta, mas a norma culta também não diz respeito somente ao emprego de gírias ou não, as marcas orais. No seu texto tem outras coisas que também envolvem a utilização dessa norma culta, e aí isso tá no próximo slide. Não pode dar só um toque. Foi? O que você ia falar que tem que fazer? Não pode dar só um toquinho ali no chatinho, tem que apertar. Tem que focar na setinha. Tá. Então aqui só um apanhado geral, não pode usar linguagem figurada. O que é linguagem figurada? Linguagem figurada é falar uma coisa para dizer outra, como nesse exemplo. O país se afunda em um mar de lama, não tem mar de lama nenhum. Então eu uso uma metáfora aí para expressar a realidade que eu quero, a realidade do país, a realidade que eu quero enxergar para o país. Então, esse tipo de comparação, esse tipo de metáfora não pode ter nos textos de vocês, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo assim, muito visível, né? Porque, claro, vocês não vão escrever isso, mas tem outras palavras que também são figuras de linguagem que a gente precisa evitar, como a palavra luta, que na verdade a palavra luta é uma luta física e muitas vezes é um combate, então precisa escolher palavras mais suaves. O caminho também é uma palavra, eu não uso caminho com seu sentido literal. Provavelmente quando eu estou escrevendo, este é o caminho para um futuro melhor. Esse caminho não é o caminho literal, aquele caminho pelo qual a gente passa. Então também é uma espécie de figura de linguagem. Precisa evitar essas figuras de linguagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me ligam. Mas por que seria melhor evitar? Porque o texto ele precisa ser objetivo. Quando você está escrevendo uma peça, por exemplo, um texto da área do direito, ele precisa ser objetivo. Isso fere a objetividade do texto. Ele fica mais subjetivo do que objetivo. Eu dou marcas pessoais, eu dou marcas... deixa eu ver como eu explico melhor. Isso diz respeito à subjetividade e à objetividade. Então eu digo que um texto precisa ser mais objetivo. Textos objetivos não têm figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem, as metáforas, são comparações que eu estabeleço entre dois elementos. Então, em vez de eu usar uma comparação, eu posso falar o que é objetivamente. De fato é, entendeu? Então eu uso linguagens literais, eu uso literalmente e não no sentido figurado. Então prefira isso, certo? Sempre a linguagem literal para não ferir a objetividade que tem que ter no seu texto, tá? Ditados populares. Como em casa de ferreiro espeta de pau, a situação se prolongou. Vocês não vão escrever isso também, né, gente? Foi só um exemplo para falar que vocês não podem colocar ditados populares, porque isso torna o texto de vocês muito oral, muito coloquial. Coloquialismos. Aí os coloquialismos, eles já estão mais próximos da gente, porque essa linguagem figurada, esses ditados populares,
Provavelmente não é o que a gente vai escrever nos nossos textos, mas os coloquialismos, sim. Então, coloquei 3 exemplos aqui. Nessas condições, não dá para estabelecer um prazo para o pagamento. O verbo dar, nesse sentido, é muito coloquial, é muito oral. Não dá para estabelecer, a gente fala assim o tempo todo. Ah, não dá para fazer isso. Você não vai escrever assim. Por que você não vai escrever assim? Porque existe uma forma mais formal de escrever isso. Por exemplo, é possível, nessas condições, é possível estabelecer um prazo. Não fica muito mais bonito, gente? Fica muito melhor. Não tem acordo possível. Nós usamos o tempo todo o verbo ter com o sentido de existir, com o sentido de haver. Mas o verbo ter, ele é para posse, né? Eu tenho um copo, certo? Nesse sentido, se eu uso o verbo haver ou o verbo existir, fica mais adequado, uma linguagem mais adequada ao texto de vocês. Então, não há acordo possível, não existe acordo possível. E eles têm que pagar. O tem que também é muito coloquial. Eles têm de pagar. Tem que pagar, a gente pode falar? Pode falar tranquilamente, só não pode escrever. Eles têm de pagar. Fica meio estranho, mas é assim. Ok? Nenhuma novidade até agora, né, gente? Sim, mais ou menos? Vamos lá. Parece que fazendo assim também não. Assim? Acho que vai melhor. Acho que vai bem melhor. Bom, e agora a gente vai entrar nos pronomes relativos, que é o assunto, até agora foi mais uma coisa geral, são coisas que eu vou retomar ao longo do curso, nas outras aulas. Então, aqui a gente chega no assunto da aula de hoje. Quando eu falo pronomes relativos, alguém sabe, tem consciência, tem claro na cabeça o que são pronomes relativos? Não? Tá. Os pronomes relativos... Os pronomes relativos, eles iniciam orações subordinadas adjetivas. Vocês também não precisam saber disso. Se quiserem anotar e tal, pra depois se aprofundar, vocês podem. Mas vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber? Que adjetivo é uma característica. A classe de palavras adjetivo atribui uma característica a um substantivo. Então eu tenho aqui, foi solto o homem criminoso. Vocês percebem que criminoso é um adjetivo, certo? É uma característica do substantivo homem. Foi solto o homem que cometeu o crime. Aqui eu não posso dizer que é um adjetivo porque é uma oração inteira. Se eu tenho um verbo, cometeu, então eu tenho uma oração. É uma oração subordinada porque ela depende da oração principal. Essa parte chata eu vou passar rapidinho, tá bom, gente? Mas se vocês quiserem mais explicações, vocês podem falar que eu volto e dou explicação. É uma oração subordinada e adjetiva. Vocês percebem que cometeu o crime tem o mesmo valor de atribuir uma característica para o homem do que criminoso? Que é a mesma coisa? Então, se tem essa característica, se atribui uma característica para o substantivo homem, eu chamo a oração de adjetiva. Pode continuar. Eu chamo a oração de adjetiva. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente entender essa característica da oração subordinada adjetiva para poder colocar as vírgulas, para poder colocar ou não as vírgulas na oração adjetiva, dependendo do sentido que eu quero dar. Então aqui eu tenho os denunciados constrangeram as pessoas que estavam sob o poder dos policiais militares com o emprego de violência e ameaça. Tem uma vírgula aqui. Os denunciados constrangeram as pessoas, vírgula, que estavam sob o poder dos policiais militares. Aqui é a mesma frase. Os denunciados constrangeram as pessoas que estavam sob o poder dos policiais militares.
Vocês percebem alguma diferença de sentido entre uma oração e outra, entre um período e outro? Sim? Parece que é restringiu. Muito bem, usou a palavra correta, oração adjetiva restritiva. O primeiro restringiu. Então, o primeiro restringiu. Ó, em um dos dois havia mais pessoas naquele local. Em outro, somente todas as pessoas daquele local estavam sob o poder dos policiais. Então, olha só, os denunciados constrangeram as pessoas, vírgula, que estavam sob o poder dos policiais. Nesse caso, eu estou dizendo que todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar estavam sob o poder dos policiais. Todas elas, com a vírgula. Então, aqui eu explico. Por isso que essa oração se chama oração subordinada adjetiva explicativa. Eu estou explicando, estou dizendo que todas essas pessoas estavam sob o poder dos policiais. Os denunciados constrangeram as pessoas que estavam sob o poder dos policiais. Eles só constrangeram as pessoas que estavam sob o poder dos policiais. Eles não constrangeram as outras pessoas. Deu para entender? Eu vou colocar mais um exemplo mais simples, que é... assim, meu irmão que mora no exterior é médico. Meu irmão que mora no exterior é médico. Meu irmão que mora no exterior é médico. Eu tenho um irmão ou tenho mais de um irmão? Mais de um. Eu estou dizendo que só é médico aquele que mora no exterior. Então, eu tenho outros irmãos, mas o que mora no exterior é médico. Então, essa daqui é restritiva, porque eu estou restringindo o meu irmão. A restritiva não tem vírgula. Se eu quero restringir uma ideia, eu não coloco a vírgula. Se eu quero dizer que eu só tenho um irmão e ele mora no exterior, com a vírgula, ela é explicativa. Porque eu estou explicando quem é esse irmão que mora, quem é esse irmão que é médico, que mora no exterior. Certo? Ficou claro? Uhum. Melhorou com um exemplo mais simples? Sim. Professor, oi. Qual a diferença dessa segunda frase para um aposto, por exemplo? Para um aposto que tem verbo. A diferença é que aqui tem um verbo e o aposto não tem verbo. Eu posso colocar assim, meu irmão, sei lá, meu irmão estrangeiro é médico. Isso é um aposto, porque eu estou explicando. Então vocês devem saber que o aposto também explica, né? Do mesmo jeito que uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. A diferença é que aqui é uma oração porque tem um verbo. Aqui é um aposto, eu estou explicando quem é meu irmão, com um exemplo tosco, mas válido. E só que não tem a presença de um verbo, por isso eu não posso chamar de oração. Certo? Mas é facultativa, vírgula ou não? Não. É obrigatório. 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 Nos dois casos, tanto na explicativa quanto no aposto. O aposto sempre entre vírgulas também. Tudo bem? Bom, agora
Agora a gente entra nos pronomes relativos propriamente ditos. Vocês viram no slide anterior os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, quem e só. Esses são os pronomes relativos. E como a gente usa os pronomes relativos? Existem muitas confusões a respeito do pronome relativo. Principalmente quando eu tenho um verbo que exige preposição. E a gente vai ver um pouquinho depois. Primeiro, o importante aqui é que vocês saibam que a oração adjetiva, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente começa a escrever lá na terceira série, e aí a professora pede pra gente escrever um texto, a gente escreve assim: comprei o livro, li o livro, o livro é bom, o livro tinha não sei o que. A gente vai repetindo um monte de coisa, né? E aí depois a gente vai aprendendo que existem os pronomes relativos. E os pronomes relativos, eles servem justamente pra gente evitar essa repetição. Então, em vez de li o livro é bom, eu descubro que eu não preciso repetir a palavra livro, porque se eu coloco o livro que li é bom, resolve e fica muito mais bonitinho sem a repetição. E isso eu consigo por meio do pronome relativo, que vai retomar o substantivo, certo? Esse é o pronome relativo. Por isso que as orações adjetivas, elas têm pronome relativo, porque aqui eu estou dizendo qual livro é bom? O livro que li, ok? Para ir para esse exemplo, foram levados a uma rua paralela e menos movimentada. Nessa rua foram espancados. Eu estou repetindo aqui a palavra rua. Então, como eu escrevo essa frase, evitando a repetição? Coloco aí um pronome relativo. Foram levados a uma rua paralela e menos movimentada, onde foram espancados. Agora eu chamo a atenção para o onde, porque o onde é um erro clássico. Um monte de gente escreve onde de forma inadequada, porque acha mais bonito, inclusive. Como esse exemplo. O Brasil vive uma crise onde praticamente todos os setores da economia estão sendo afetados. Por que esse onde está errado? Porque ele está retomando crise. E o onde só pode ser usado para lugares físicos mesmo. Então, se eu digo, o Brasil vive uma crise onde a crise não é um lugar físico, certo? Então, eu não posso usar o onde. Quem pode me dar a sugestão correta? O Brasil, se eu não posso usar, claro. O Brasil vive uma crise. Aí, por que coloquei o vermelhinho aqui de errado também? O Brasil vive uma crise que praticamente todos os setores da economia estão sendo afetados. Porque eu preciso do em. Porque o Brasil vive uma crise na qual eu preciso da preposição em antes do que. E aí, por isso o pronome relativo dá tanta confusão. Porque quando um verbo ou um substantivo que tem na oração pedir uma preposição, essa preposição ela precisa vir antes do pronome relativo. E a gente precisa saber jogar com essa preposição. Depois eu coloquei umas atividadezinhas para vocês. Tem bastante coisa e tem bastante exemplo também. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá bom? Aqui eu coloquei um outro exemplo para começar a falar dessas preposições antes dos pronomes relativos. Editou-se uma lei em que acreditamos. Por que eu preciso desse em? Porque nós acreditamos na lei. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Por isso, estaria errado se eu dissesse editou-se uma lei que acreditamos. Porque editou-se uma lei. Acreditamos na lei. Porque quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, se eu não colocasse esse em, seria equivalente a dizer editou-se uma lei, acreditamos lei. Então, a gente não fala assim, por isso precisa do em.
Com que simpatizamos? Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. E por que lutamos? Quem luta, luta por alguma coisa. Tudo bem até aí? Professora, nesse em que ela poderia substituir na qual? Poderia. Editou-se uma lei na qual? Perfeitamente. Tem um monte de que, né? Então, por isso que quando você consegue evitar o que, troca aqui, tem um monte de que. Eu acho perfeito que coloque pelo menos ou com a qual, ou pela qual, ou na qual. Porque se pode fazer isso. Ali tem um monte de que mesmo. Eu acho que ficaria estranho se colocasse: editou-se uma lei na qual acreditamos, com a qual simpatizamos e pela qual lutamos. Aí eu acho que fica muito qual parece que você escrevendo um poema, cheio de rima, é horrível, não faça isso. Então dá pra dar uma misturada aí. Por isso que é bom saber todas as opções, que é pra gente justamente ir trocando pra evitar as repetições. Mas pode sim, vai ter um monte de exemplo com a qual aqui. Bom, aí aqui eu coloquei alguns exemplos para juntar os dois períodos simples em um único composto. A testemunha é fundamental para o caso. Falamos sobre a testemunha. Esses exemplos para vocês perceberem como a preposição ela deve se articular aí dentro. A testemunha sobre quem falamos é fundamental para o caso. Então, quem fala, esse é o verbo, essa é a preposição exigida pelo verbo. Na hora de escrever com o pronome relativo, eu preciso colocar a preposição. Por isso, sobre quem. Posso colocar sobre a qual? Pode. A prova foi cancelada. Eu estudei muito para a prova. Quem estuda, estuda para alguma coisa. A prova para a qual eu estudei muito foi cancelada. Lutamos contra os vícios. Os vícios não são mais fortes do que nós. Lutamos os vícios contra os quais lutamos não são mais fortes do que nós. Então a gente sempre precisa olhar para o verbo e perguntar para o verbo, identificar qual a preposição que ele pede. Se ele não pede preposição nenhuma, você não precisa se preocupar com alguma preposição antes do pronome relativo. Se ele pede preposição, é aquela mesma preposição que vai antes do artigo. Por quê? Porque lembrando que o pronome relativo ele está substituindo um substantivo. Se ele está substituindo aquele substantivo, no caso, os vícios, eu preciso colocar antes, certo? Ele precisa de esclarecimentos. Esses esclarecimentos só você pode dar. Os esclarecimentos de que ele precisa, só você pode dar. Isso a gente usa muito durante o tempo todo a gente usa. E a gente nunca fala o de. E tudo bem a gente não falar o de. A gente precisa ter em mente que o verbo precisar, a gente sempre precisa de alguma coisa. Você não fala preciso chocolate. Nunca falou isso, né? Um falante nativo de língua portuguesa não fala assim. Então, o verbo precisar, ele exige a preposição de. Por isso, antes do pronome relativo, eu preciso colocar os esclarecimentos de que ele precisa, ou dos quais ele precisa. Tá? A via foi interditada, por essa via passam ambulâncias constantemente. A via por onde passam ambulâncias constantemente foi interditada, aqui eu usei a preposição por, porque as ambulâncias passam pela via. Certo? Vocês não têm dúvida nenhuma? Não? Tá fácil? Tá muito fácil? Não. Não? Gente, é porque vocês ficam quietinhos, eu fico pensando assim, será que eles já sabem tudo isso? E será que, tipo, eu tô falando umas coisas que eles estão falando, o que essa professora tá fazendo aqui? Não? Quando você corrigir as redações. Tá, então eu preciso que vocês falem, tá?
Mas se vocês quiserem mais exemplos também, a gente pode elaborar e tal. Se vocês estiverem pensando em alguma coisa, vocês podem perguntar. E essa? E essa? Eventualmente pode ser que eu não saiba responder, mas na aula que vem a gente responde, tá bom? Aí eu vou vir com o cujo. O cujo é um problema na vida das pessoas, que as pessoas não sabem. Vamos até na lousa antes dali, que as pessoas não sabem usar o cujo. É importante saber, primeira coisa, para usar o cujo. Se você não tem claro na sua cabeça para que serve o cujo, esquece o cujo. Esquece. Porque eu já vi coisas dos meus alunos. Gente, eu dou aula numa escola do estado. E eu dou aula para o 9º ano, 8ª série. Então, às vezes, chegam umas coisas, nas aulas de pronome relativo, depois nas provas e nos textos dele, eles colocam cujo assim, o menino cujo li o livro. Que é isso? O cujo, ele só serve, vou colocar aqui, só serve para indicar posse. Posse. Alguma coisa é de alguém, alguma coisa pertence a algum lugar, alguma coisa, certo? Então ele só indica posse. Se não tem uma ideia de posse, você não usa cujo, ainda que o cujo pareça bonito, ele não fica bonito. O cujo, ele não tem cujo os, ou cuja, ou cujo as. Então, eu estou em dúvida. Cujo, ele é inflexível, né, professor? Ele só fica cujo, aí eu coloco cujo as mães estão presas. Os meninos, cujo as mães estão presas. Não. Você tira esse as aqui e coloca o as aqui, que o cujo vai variar, certo? Ele tem essa flexão de masculino, feminino, singular e plural, ok? Então, a primeira coisa, os meninos cujas mães estão presas passam por uma complicada situação. Tá certo usar o cujo aqui? Tá super certo. Por quê? Porque existe uma relação de posse, um sentido de posse. Por que sentido de posse é esse? Eu coloco as mães dos meninos. As mães não são dos meninos? Vocês concordam que eu tenho uma ideia de posse aí? Então, por isso eu posso usar cujas. Então eu sempre vou, se vocês tiverem, eu não sei, para mim parece mais fácil, então eu sempre tento abordar diferentes metodologias de ensino, porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro e tal. Para mim sempre funcionou com essa história dos pronomes relativos, separar as orações. Então, os meninos cujas mães estão presas passam por uma complicada situação. Os meninos passam por uma complicada situação, as mães dos meninos estão presas. E aí é fácil perceber que existe uma relação de posse, e aí eu posso usar o cujas tranquilamente. Tudo bem? Vocês têm muitos problemas com os cujos, gente? Então, pra retomar, eu não posso. Tipo assim, cuja história, relatei acima. Não, do nada não. Assim, do nada não. Você pode falar assim. Você pode. Peraí, deixa eu pensar numa situação cuja história relatei acima. É possível, mas precisa pensar numa situação. Você não pode começar do nada assim. Tipo, na primeira linha, cuja história. Não tem isso. Tem que colocar uma coisinha antes e essa coisinha precisa ser uma oração principal. Então, pode falar, você ia falar alguma coisa? Era só isso? A história só tá em cima, aí eu termino a história por história. Você tá falando... Tá, é que você tem que estabelecer uma relação de posse. Se for a história de alguém, por exemplo, o sujeito cuja história relatei acima, aí sim,
Porque eu relatei a história do sujeito, a história pertence ao sujeito. Aí você coloca o sujeito cuja história relatei acima, aí tá perfeito. Entendi. Certo? De nada. Mais alguma coisa? Não? Eu vou ler a redação de vocês. Não, gente, imagina. Independente de quanto me derem por ela, eu vou. É, tá com o Thiago. R$1.000 por redação. Podia ser anônima, né? Mas, gente, tá tudo bem, não faz diferença ser anônimo ou não, porque eu não lembro mais os nomes de vocês. Não, a gente já fala na câmera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar as citações de vocês e vir aqui e falar assim, olha, fulano, eu vou colocar aqui o erro. Gente, eu tô perto da câmera. Eu vou colocar o erro, vou apontar. Aí, ó, no cujo. Citou um sujeito, não se lembrava do nome do sujeito. O cujo já é tão chato e às vezes a gente tem que colocar uma preposição antes dele. Esse é um caso. Por quê? Porque quem se lembra de alguma coisa. Então, ele não se lembrava do nome do sujeito. Aí eu tenho aqui uma relação de posse, porque o nome é do sujeito, o nome pertence ao sujeito, certo? Então, posso usar o cujo. Só que eu tenho ali uma preposição. Citou um sujeito de cujo nome não se lembrava. Horrível, mas é o correto. Certo? Vocês acham bonito? Porque também eu fico dando a minha percepção de beleza para as frases, né? Às vezes vocês acham bonito, mas é o correto. Então, citou um sujeito de cujo nome não se lembrava, porque não se lembrava do nome do sujeito. Tá? Tudo bem? Evitaremos o decujo. Evitem, mas se não der pra evitar, tem que saber. Na dúvida, não coloca. Na dúvida, não usamos o quê? Nossa, o que é certeza, dá pra tudo. E é justamente o que dá pra tudo que você vai colocando aí. Você lê um texto seu, que. E às vezes nem é só pronome relativo, porque tem conjunção integrante, que também. E aí você vai colocando que, vai intercalando aquele monte de que. A gente precisa ter as estratégias, é pra isso que a gente tá aqui, pra eliminar esse monte de que. Porque nas outras aulas vai ter também, gente. O que a gente pode usar aqui no lugar do que e tal. Vou trazer pra vocês uma lista de conjunções. Então, eu tenho aqui um monte de conjunção coordenativa, adversativa, pra você não usar só o mais e tal. Tudo isso vai ter, tá? Ai, gente, já chegou nas atividades. Eu acho que eu tô indo muito rápido com a minha aula, será? Fica tranquila, né? Tá. É que eu não sabia, assim, a gente não sabe exatamente quanto tempo dura, como é a turma e tal. Mas não se preocupa nada, assim. Tá, não, eu tô tranquila. Ó, então eu coloquei aí umas atividadezinhas pra vocês. Vocês podem anotar nos caderninhos de vocês as respostas. Primeiro, vocês vão corrigir. Eu tenho 2 períodos aqui e eles estão errados, tá? Já adianto pra vocês, eles estão errados. Corrijam. No segundo exercício, tem isso que a gente fez aqui o tempo todo. Um período, 2 períodos simples, e vocês vão transformar em um único período composto utilizando o pronome relativo. Esse aqui também é a mesma coisa. Podem fazer. Mas foi fácil ou foi difícil? Difícil. Olha, eu acho que esse daqui do livro da professora foi fácil do livro da professora. Isso é mais fácil. Pra mim foi porque acabou de passar esse Bom, então vamos lá. Corrija os períodos abaixo.
O processo do qual não tivemos acesso está em andamento. Qual o erro? Do qual. Como fica? Ao qual. Ao qual. Quem falou ao qual? O processo ao qual não tivemos acesso. Ou a qual não tivemos acesso. Por quê? Porque quem não tem acesso, não tem acesso a alguma coisa. Então, e não de alguma coisa. Não falo não tenho acesso de um processo. Eu não tenho acesso a um processo. Então, o processo ao qual não tivemos acesso está em andamento. Estamos em uma situação pela qual não estávamos preparados. Onde está o erro? Pela qual, claro, né, professor? Pergunta idiota. E como fica? Para qual? Porque quem não está preparado, não está preparado para alguma coisa. Estamos em uma situação para a qual não estávamos preparados. Gente, eu devo dizer que eu cometo vários erros oralmente, assim, né, falando e tal, inclusive com os meus alunos na sala de aula, porque eu não acho que a língua portuguesa é algo estático, que a gente tem que seguir a norma culta, falando, etc. Mas isso dos pronomes relativos com as preposições eu adoro. Aí eu falo, sério, eu adoro. Outros erros, assim, coisa errada, a gente fala aos montes. Mas o pronome relativo eu gosto muito. Você ficou impressionada com a aula do Rafael Moreno? Gente! Os pronomes dele. Exato, os pronomes muito bem. Eu fiquei super impressionada. Falei, como assim? Mas outra coisa, não só os pronomes, ele não tinha absolutamente nada, erro de concordância, não tinha nada. Pô, faz elogio público, fala o nome, Rafael Moreno, de direitos humanos. Rafael Moreno. De direitos humanos. Rafael Moreno de direitos humanos, gente, era uma coisa impressionante. E aí, a gente fala, né? A gente, por exemplo, ele não falava nem a gente, nós, não sei o que, tudo com uma concordância impecável. E inclusive, sei lá, a gente fala as portas, Eu não tenho problema em falar as portas, né? Era impecável, assim, super bom mesmo, excelente. Eu fiquei impressionada. Transforme, eu já falei, né, isso aqui. Transforme os pares de período simples em período composto utilizando o pronome relativo, aquilo que a gente já fez um monte. Este é o livro. A professora não gosta do autor deste livro. Como ficou? Este é o livro cujo autor a professora não gosta. Esse é o livro cujo autor a professora não gosta. Alguém tem uma outra? Eu coloquei o D. De cujo. De cujo! Aê! Ela com uma cara de desacreditada. Gente, por que eu uso cujo? Eu uso cujo porque existe uma relação de posse. É o autor do livro, certo? Então, existe uma relação de posse, eu uso cujo, o autor do livro. Então, este é o livro de cujo autor a professora não gosta. Por quê? A professora não gosta de alguma coisa. Quem não gosta de alguma coisa. Esse é o livro de cujo a professora não gosta. O que você colocou? Não, era você. Não, você. Alguém tem a dúvida? Esclareceu? Por que tem que ser de cujo? Do qual poderia ser? Este é o livro do qual... Mas aí como é que você colocou? Do qual a professora não gosta do autor. Aí você pode. Aí você pode. Do qual a professora não gosta do autor. Pode colocar. Mas você não acha que é um pouco estranho? Não tem erro. Não tem erro. Porque você substituiu o livro, né? Você não repetiu a palavra livro, que é a intenção do pronome relativo, evitar a repetição. Então você substituiu o livro pelo o qual, certo? E aí depois você colocou do autor. Pode também. Não tem problema. Mas o de cujo fica mais formal.
Mas pode. Este é o livro do qual a professora não gosta do autor. Pode. Gramaticalmente está correto. Não vamos abrir mão dos direitos. Ah, mas a intenção era que vocês usassem o cujos, por isso que eu coloquei uma relação de posse aí, etc. Não vamos abrir mão dos direitos, lutamos muito por esses direitos. E? Não vamos abrir mão dos direitos, os quais lutamos muito. Os quais lutamos muito? Alguém colocou diferente? Pelos quais. Pelos quais. Pelos quais, porque quem luta, luta por alguma coisa. Então não vamos abrir mãos dos direitos pelos quais lutamos muito. Lutamos muito por esses direitos. Tá bom? E agora uma última atividade. Já estão cansados, gente? Muito cansados? Não? Tá muito chato? Essa parte a gente faz essa pergunta pra vocês falarem, não, professora, claro que não. Tá ótima a aula. Ó, esse é pra completar também. Certo? Trouxe os documentos. E aí, o começo da frase é igual para que vocês percebam que os verbos eles são diferentes, então eles exigem preposições diferentes ou não exigem preposições. Tá? Que eles pediram, é só que. Trouxe os documentos dos quais eles precisam ou de que eles precisam, pode ser também. Quem tiver outras possibilidades pode ir falando, que daí a gente vê se tá certo, se cabe, se não cabe. Trouxe os documentos aos quais eles se referiram, porque eles se referiram aos documentos. Trouxe os documentos Dos quais. De que eles precisam. de que. Quem precisa ler algo. Tem de? Não. Só que eles precisam ler. Vocês ficaram com isso na cabeça porque tem aqui o quê? O precisam. Mas o verbo que a gente tem, para o qual temos que olhar, é o ler. Porque trouxe os documentos que eles precisam ler os documentos e não eles precisam ler dos documentos. Trouxe os documentos Dos quais. dos quais eles se esqueceram de assinar. Eles se esqueceram. Peraí. Não, gente. Não, desculpa. Não, é o assinar. É o assinar. Trouxe os documentos que eles se esqueceram de assinar, porque eles se esqueceram de assinar os documentos. Vocês falando, Tá vendo como a gente é ruim, gente? Professora. Oi. Poderia ser nesse último caso nos quais? Aqui? Trouxe os documentos nos quais eles se esqueceram de assinar. Eles se esqueceram de assinar nos documentos. É melhor uso. Eu não sei, porque a gente assina em alguma coisa, né? Não sei te falar. Eu pensei, são vários documentos, então são documentos específicos, por isso que eu... Os documentos específicos, eu teria pensado assim, nesse raciocínio seu de poder colocar o não o em, eu teria pensado assim, a gente assina em alguma coisa, tipo, eu assinei na parede, eu assinei nos documentos, e aí assim seria, mas eu não colocaria, não sei assim, te falar precisamente porque sim, porque não, mas eu não colocaria, porque geralmente a gente assina algo, né, os documentos, por isso não. Tá. Bom, estas são as ideias que, tranquilo, foram apresentadas na reunião. Estas são as ideias em que ou nas quais, porque são nas ideias. Pode ser em que ou nas quais. A diretoria acredita. Essas são as ideias
de que a diretoria discorda, ela discorda das ideias ou das quais a diretoria discorda. Essas são as ideias com que a diretoria concorda ou com as quais a diretoria concorda, tá? E estas são as ideias às quais a diretoria fez referência ou a que a diretoria fez referência. Agora acabou, gente. Qual atividade vocês gostaram mais? Essa aqui. Essa foi bem. Sugestões, vocês podem. Depois eu acho que você pode disponibilizar, sei lá, meu telefone, meu e-mail pra eles todos. Se vocês tiverem, professora, tem isso, tem uma dúvida. Vocês vão mandar dúvida, claro, sábado à noite, não vou responder. Mas vocês podem mandar, professora, de repente isso e tal. A gente vai conversando e ajustando as aulas, porque como eu disse, o cronograma que eu fiz no começo é uma ideia, tu não conhecia a turma, eu imagino que esses sejam assuntos interessantes e tal, e importantes para vocês, mas a gente tá aí sempre aberto, tá bom? Vocês acharam, tá? Tá bem. Então tá bom. E